Olá, meu querido amigo, minha querida amiga. Hoje nós teremos a oportunidade de estudar a lição junto com vocês pelo nosso canal do YouTube. E temos aqui o Fabiano, nosso obreiro também, que estará nos ajudando, nos auxiliando nesse estudo maravilhoso ao qual nós tivemos a oportunidade de aprender muito. O tema é a Bíblia como história. Então, não perca esse programa maravilhoso. E para iniciarmos, convido o Fabiano a fazer uma oração para mim. Vamos sim, vamos orar. Senhor, obrigado pelo momento que o Senhor nos proporciona. Amém, Deus. De estarmos na Tua presença. E pedimos, Senhor, que nos dê sabedoria. E que seja o Espírito Santo aquele quem vai nos instruir. Amém, Deus. Porque é Ele que nos encaminha toda a verdade. Amém. Pedimos dos altos céus, ó Deus, que seja feita em nós a Tua vontade, Por favor, em Senhor. nome de Jesus. Amém. Amém. Nós aprendemos na semana passada que, diferente do que muitos têm pregado, a teologia da Bíblia não foi inspirada nas culturas pagãs ao seu redor, mas a Bíblia ela tem um segmento próprio. Nessa semana nós vamos entender dentro da história que a Bíblia também ela foi inspirada por Deus, não querendo provar a sua existência, mas afirmando a sua existência. E inclusive que Deus participa da história da humanidade. Nós vemos isso através do primeiro verso, o nosso verso para memorizar essa semana. Gostaria que você falasse um pouco deste verso e como que Deus trabalha na história da humanidade, diferente do que algumas teologias ou teorias têm apresentado de que Deus não participa ativamente do rumo da história. Sim. Bom, o verso para memorizar está em Êxodo 20, versos 2, e também podemos pegar Deuteronômio capítulo 5, verso 6, que diz assim: Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Esse verso para memorizar. A Bíblia como história. Eu, quando li de Lã essa parte, me veio logo à mente assim, me veio logo uma passagem bíblica, Isaías 46, o versos 10, o Senhor ele conhece o fim desde o princípio. Então todas as coisas estão patentes aos seus olhos, nada passa desapercebido de Deus. Ou seja, toda a linha historicista deste mundo que nós vivemos está patente aos olhos de Deus, o que já passou, o que está acontecendo e o que vai ainda acontecer. Nada passa desapercebido aos olhos de Deus. A Bíblia dentro da história. É o próprio contexto histórico da Bíblia. Sim. Ou seja, nos seus 66 livros, nós podemos tirar alguns ali que é parte histórica da Bíblia. Dando aqui uma ênfase, um exemplo simples e sucinto, nós pegamos de Gênesis até Esther, é a parte historicista da Bíblia. E também o livro de Atos dos Apóstolos também pega uma parte histórica da Bíblia. Também dentro dos livros proféticos da Bíblia, nós temos ali, dentro aí do quadro profético, nós temos o livro de Isaías, que é um livro também histórico profético. Ou seja, toda a Bíblia, ela é historicista. Ou seja, ela é relevante, ela se cumpre com exatidão. Nós podemos ver isso aí em Josué 21, 45, 23, 14, todas as palavras do Senhor cumprem-se. E eu gostei aqui de uma parte, se você me permitir, Ok. que diz assim, logo no início, a Bíblia é constituída na história. A história bíblica se move em uma direção linear de um início definido. Ou seja, tem seu princípio, seu meio e seu fim. E o interessante disso tudo é que a Bíblia ela deve ser estudada de uma forma histórica, enquadrada dentro da história. E a beleza da Bíblia também condiz em entender que, diferente do que muitos pregam, o Velho Testamento era para o povo de Israel e a graça agora, o Novo Testamento para nós. E isso é diferente, porque a Bíblia, ela mesmo retrata que através de Abraão, todas as nações da terra seriam abençoadas. Então, desde o princípio, o plano da salvação em Cristo Jesus, instituindo a Bíblia para todas as nações, correto? Sim, sim. É interessante que lá em Gálatas 4:4, vindo a plenitude dos tempos, Jesus veio nascido de mulher, nascido sob a lei,
Interessante que ao acontecer isso, foi dividido aí assim a história para sempre, no caso, em Antigo e Novo. Ou seja, até ali no nascimento de Cristo, houve um período decrescente. Após o nascimento de Cristo em Gálatas 4:4, um acontecimento agora crescente chega até onde nós estamos e, claro, posteriormente até a vinda de Cristo. E a Bíblia, ela relata isso. É muito interessante que dentro da história humana, se você quiser saber o que aconteceu, o que está acontecendo, o que vai acontecer, você lê a Bíblia. Exato. Não tem como errar. Você vai saber o que aconteceu, o que está acontecendo, o que vai acontecer. E dentro dessa nova forma de arqueologia, que agora, como nós vimos na semana passada, deixa de lado a teologia e passa ao ateísmo, nós vemos que muitas pessoas disseram que o reinado de Davi não existiu. Né? Em domingo, a gente pode acompanhar pelo nosso guia de estudo, nos fala que sem o reinado de Davi, haveriam grandes problemas. Por que é tão ligado assim ao reinado de Davi essa posição do povo de Israel da maneira que ele é? Como eu disse anteriormente, só pegando a partir do pressuposto que eu falei em Isaías 46:10, o Senhor conhece o fim desde o princípio, e realmente estudando a lição da parte de domingo, Davi, Salomão e monarquia, a segunda lição vem nos dizendo, sem Davi, sem esses reis, a história não seria como é hoje. Por isso que eu disse anteriormente, que nada passa desapercebido aos olhos de Deus. Interessante, porque Davi, se não tivesse Davi, não seria como seria hoje, como está sendo hoje. Eu acho muito interessante, porque Deus sabe as coisas no mínimo detalhe. Eu vou dar um exemplo aqui. Tantas pessoas passaram, Deus chamou tantas pessoas, fazendo uma alusão aqui na parte do domingo, mas uma só dessa pessoa, que ele chamou dessas várias pessoas, ele considerou como homem segundo o seu coração. Passaram reis, reinos, mulheres, homens, jovens, passaram ali. Mas um só, nós estamos falando concernente a Davi, né? Porque foi essa a pergunta. E se você for ali em 1 Samuel 13, verso 14, e Atos 22, verso 14, o Senhor lhe considera Davi como homem segundo o seu coração, ou seja, então, Davi foi escolhido por Deus para cumprir, ou seja, um dos seus maiores propósitos, que era também, claro, um segundo rei ali em Israel, para o povo de Israel. Mas interessante que vem falando aqui também de Salomão, já fazendo um apanhado geral aqui, Dilan, e vocês estão nos assistindo, interessante que se você pegar ali em 1 Reis capítulo 6, 2 Crônicas capítulo 3, você vai ver que Deus usa também o rei Salomão para construir o templo, que vem também fazendo alusão aqui na lição da parte de domingo. Então, sem esses reis, sem essas pessoas, eu acredito que a história seria diferente mesmo. Por quê? Porque cada um de nós tem um caráter diferente. Então, Deus usou o caráter desses homens. Mesmo que, claro, eles se desviaram um pouco dos propósitos divinos, mas se arrependeram e voltaram para os propósitos divinos. Exatamente, pegando desde o reinado de Davi, se estendendo a seu filho Salomão, foi a era de ouro do povo de Israel. Ou seja, onde houve a instituição de Jerusalém como capital, onde temos a construção do templo. Então a importância e inclusive a linhagem de Jesus, né, vem de Davi. E outro, agora trazendo para a história, para a arqueologia, né, se nós vermos 1 Samuel 17, de 1 a 3, são faladas regiões que são apresentadas que parecia que não existiam. Mas arqueólogos descobriram em Quibert Keifá essas regiões que já estavam sendo apresentadas pela Bíblia e também escritos sobre filhos de Saul, sobre aquela região, e isso comprova a existência desse reino, e agora eles têm trago à luz essa história que já temos conhecimento bíblico. A Bíblia sempre contestou, que a Bíblia sempre levou à luz, a arqueologia então agora tem nos mostrado. Isso me lembra muito Lucas 19:40, né? Se vocês não falarem, disse o Senhor, as pedras clamarão, as pedras falarão. Ou seja, nós podemos fazer uma alusão à arqueologia, porque a arqueologia está mostrando realmente o que a Bíblia, muitos anos atrás, já vem nos dizendo que existiu.
Exatamente. E na segunda-feira nós vemos o reinado de Ezequias, como Isaías, você citou, né? O livro de Isaías também tem passagens históricas, e Senaqueribe. Senaqueribe, ele sai ali da capital Nínive e toma algumas cidades ali do povo de Israel, porém ele não consegue entrar dentro de Jerusalém, certo? Por conta que Ezequias faz uma oração e ele é atendido por Deus. Como a gente pode entender isso no contexto histórico, sabendo hoje, pelos escritos encontrados, que o rei Senaqueribe ele pôde se gabar de ter destruído as cidades ao redor, mas não ter tomado Jerusalém. Como é que foi esse cerco a Jerusalém? E o que aconteceu ali, segundo os relatos de Isaías ali? Rapaz, isso é muito interessante, porque realmente o rei Senaqueribe, como você disse, ele tomou os reinos circunvizinhos de Israel, né? E agora se gabando, usando também esse contexto aí que é muito importante, ele se gabou pelo fato de ele ter tomado os reinos circunvizinhos e achado ele que ele ia tomar também o reino de Israel. Então, ele escreve uma carta, não é isso? Então, eles colocam a carta perante o Senhor, ali ao púlpito, vamos dizer assim, né? Perante o púlpito da igreja, vamos colocar aí nos nossos dias, e clama ao Senhor o que o rei queria fazer, não é isso? Né? Acho que vocês estão me acompanhando também no raciocínio aqui, mas interessante é que o profeta Isaías, ele ora a Deus e apresenta a Deus essa desavença do rei Senaqueribe para com Israel. E claro, você pode ver também o que Deus fez em favor de Israel, o que aconteceu. Né? Nós podemos pegar aí também, vamos pegar 2 Reis, também capítulo 19, a partir do verso 35, o que Deus fez para esse povo. Ele envia um anjo, não é? E mata quase 185 mil homens, enfim. E aqueles que restam, eles abandonam aquele cerco e vão embora. E vão embora. E é interessante que em Nínive eles descobriram vários acervos, a história contada por Senaqueribe, porém ele se gaba de ter aprisionado o rei Ezequias como um passarinho, mas ele não pode dizer que tomou a cidade. Quer dizer, mesmo ele querendo apresentar uma realidade, a realidade de que ele tenha destruído as cidades vizinhas e inclusive eventos arqueológicos foram encontrados de cidades ao redor destruídas realmente. Sim. E por que não tomar Jerusalém? Então comprova esse evento e inclusive a Bíblia acrescenta que os filhos dele o mataram posteriormente, né? E esse cerco que Senaqueribe fez a Jerusalém naquele dia específico, segundo os relatos, ele demorou ali, ele durou um dia inteiro. Agora você pode imaginar as pessoas dentro ali de Jerusalém sendo cercado pelo exército de Senaqueribe e o exército instigando em tomar a cidade e o povo ali, Isaías intercedendo junto a Deus com Ezequias. Então agora Deus envia o seu anjo, agora extermina aquele exército de mais de 185 mil soldados. Ele foge, como você mesmo disse, o rei Senaqueribe, e ele é morto pelos seus filhos. Ele é morto pelos seus quando ele chegou em sua cidade. Interessante que o que é relatado na Bíblia, o que muitas pessoas não acreditavam, então agora tem sua comprovação histórica. Né? E foi também histórico o acontecimento da ida de Daniel para a Babilônia, no reinado de Nabucodonosor. Né? E muitas pessoas diziam assim, será que foi verdade? Né? Como isso pôde acontecer? E depois da sua explicação bíblica, nós vamos entender o que a arqueologia descobriu também. É interessante que quando o rei Nabucodonosor ele envia ali o seu exército a pegar aqueles jovens, Daniel, Misael, Azarias e Ananias, era o 3º ano do reinado do rei Jeoaquim naquela época. E eles levaram também o rei Jeoaquim como cativo. E levaram esses jovens hebreus para a Babilônia, nós conhecemos, colocando ali eles perante Aspenaz, que era o chefe dos eunucos de Nabucodonosor, naquela época. Né? E ali nós conhecemos a história, a partir de Daniel 1, depois de Daniel 2 vem o sonho do rei, mas
interessante é a pergunta que vem aqui na parte de terça-feira, se você me permitir ler, que vem dizendo assim, na parte de terça-feira, com o título Daniel, Nabucodonosor e Babilônia. Vem nos dizendo assim, como as primeiras decisões de Daniel corresponderam às ações de Deus em usá-lo como seu servo e profeta para influenciar milhões de pessoas ao longo da história. Como que as ações de Daniel influenciaram, eu vou colocar com as minhas palavras, influenciaram gerações e gerações até hoje, vai influenciar posteriormente. Quais foram essas decisões de Daniel? Quais foram essas ações de Daniel? Aí vem nos dizendo aqui, olha, ele resolveu firmemente o quê? Permanecer fiel a Deus em todos os sentidos, Daniel. Essas ações dele. Né? Vem nos dizendo o relato aqui também sobre alimentação, oração, bons atos, né? E Daniel, ele foi educado sempre, né, ao lado de Deus, enfim, ele sempre teve essa íntima comunhão com Deus. Então, esses atos de Daniel, essas decisões primárias de Daniel, vêm influenciando muitas pessoas ao redor do mundo, né? E é belo saber, né, que ele foi para lá um jovem. Então, toda a influência da cultura ao redor, sim, todas as possibilidades para ele ser tentado e praticar também aquilo que estava ao seu redor, seja na questão da alimentação, seja na questão do vestuário, seja em todos os âmbitos, e ele não cedeu aos seus princípios. Aos seus princípios. Interessante, lá em Daniel 9, versos 9 e versos 10, além da oração de Daniel, capítulos 2, versos 20 e 23, mas Daniel também, ali em Daniel 9, versos 9 e 10, ele fala por que estava vindo aquilo por sobre o reino ali de Babilônia, porque ele se coloca no lugar do povo. Ele diz, nós transgredimos as suas leis, nós somos maus aos seus olhos. Daniel fala isso. Então Daniel levou para o povo o que estava acontecendo de fato. Por que estava acontecendo? Transgredimos a sua lei, né? Fizemos o que era mal aos seus olhos. Então lá em Daniel 9, verso 9 e 10, Daniel coloca tudo o porquê estava acontecendo em Babilônia. Exato. Mas interessante, só voltando um pouquinho aqui, Dirlan, que esses princípios, essas decisões primárias de Daniel, elas vão estão influenciando os jovens cristãos no mundo todo. Interessante que até mesmo depois de velho, você pode ver que ele começou aqui na época de Nabucodonosor. Nabopolassar foi pai de Nabucodonosor. Então ele não chegou a conhecer Daniel. Conheceu ali na época Nabucodonosor. Aí nós temos ali Nabopolassar, que era pai de Nabucodonosor. Nós temos Nabonido, que é pai de Belsazar. Ali de Daniel capítulo 5, onde aquela escritura na parede. Então Daniel pegou até ali no reinado de Ciro e Dario. Para você ver como que Deus usou esse homem, pelas suas decisões corretas ao lado do Senhor. E usou ao longo da história. Da história. E se nós formos comparar o povo de Babilônia, né, inclusive nas visões de Daniel, eles eram comparados a leões com asas, correto? Né? E o interessante é que, muitos anos depois, foram descobertos portões, sim, onde esses portões, arqueólogos encontraram as estátuas muito famosas, que muitas pessoas já viram, né? De leões alados. Umas escrituras, enfim, da época também nos muros, né? Essas esculturas mesmo que você falou, feito acho que de ladrilho, não sei se era isso na época, e para você ver como que é a veracidade das escavações, da arqueologia para com a Bíblia. Exato. E lembrando, nosso querido amigo, que não é uma arqueologia hoje estudada teológica, mas sim uma ateísta. Sim. E até mesmo eles têm que se render às descobertas do que os livros históricos bíblicos já revelavam, sim, né? Com certeza. E Jesus na história, se nós vermos algumas pessoas que estiveram presentes também na morte de Jesus, como Caifás, como Pôncio Pilatos, né? Essas pessoas, quais foram a influência delas na morte de Jesus?
Bom, segundo a palavra de Deus, nós temos isso aí em Mateus, nós temos Mateus capítulos, já desde capítulos, vamos pegar capítulos 25, 26, 27, nós temos também Marcos, capítulos 14 e 15, nós temos em Lucas, capítulos 23, 24, João, capítulo 18, 19, enfim, eles tiveram uma grande influência na vida de Cristo, porque eles participaram pessoalmente. E os relatos também da nossa lição da parte de quarta-feira, Jesus Histórico, mostram que escavações também arqueológicas, enfim, acharam, claro, alguns resquícios de provas que essas pessoas existiram também, dando assim a veracidade bíblica. Mas eles tiveram uma grande participação na morte de Cristo, quando Jesus viveu naquela época. Interessante que aí Jesus ele até fala pessoalmente para Caifás, ele fala para Herodes, ali em Mateus 26, verso 64, olha, é verdade vos digo que você vai ver o Filho do Homem vindo nas nuvens dos céus, ao lado do Todo-Poderoso, né? Enfim, então esses homens tiveram a participação pessoal ali na vida de Cristo, Jesus na história. Interessante, Adilan e vocês que estão aqui nos ouvindo, se você for em Lucas 24, verso 27 ou verso 44, Jesus está em todas as Escrituras. Toda a Bíblia ele alega ali que fala dele. Lucas 24, verso 27, verso 44, João 5, 39, João 5, verso 45, 47, todas as Escrituras ele fala dele, ele fala. Compete que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas, nos salmos, nos pentateucos, de Isaías, do livro de Josué até Malaquias, em todo o Novo Testamento. Então, Jesus é a própria história. Tudo se baseia nele. Eu falei até mesmo antes, Gálatas 4:4, vindo do tempo ele veio, ali acabou o tempo decrescente, começou o tempo crescente agora, daqui até a volta dele, o fim de todas as coisas, e o início da vida eterna. Então ele é o dono do tempo, ele é o dono da história, né? Só ler essa perguntinha aqui da parte de quarta-feira, que é muito interessante também, ó. Quem foi Caifás e qual foi o seu papel na morte de Cristo? Quem foi Pôncio Pilatos? Qual foi também a importância de sua decisão para que o Sinédrio realizasse seus objetivos? Eles eram sacerdotes. Caifás, ele era sacerdote. Ele tinha uma influência. Ele tinha um cargo muito importante. E então a participação deles na morte de Cristo foi crucial, num bom sentido, para que se cumprisse o plano da redenção, o plano da salvação. Talvez vocês perguntem assim, mas esses homens foram pré-predestinados em estar ali? Mas eles tiveram chance de se salvar, tiveram chance também de se arrepender. O Espírito Santo ele fala ao coração, mas às vezes o livre-arbítrio, né, nos impede de cumprir a vontade. Sim, porém, Deus falou com eles, né? E o interessante é que quinta-feira fala a fé e a história. Ela nos apresenta que algumas pessoas dentro do livro de Hebreus, onde temos o memorial da fé, né? O memorial dos heróis da fé, eles são apresentados ali. E nós, na semana passada, dissemos que é mais fácil ou precisa ter muito mais fé para crer na teoria do evolucionismo do que no criacionismo. Eu estava vendo um programa que fala que a nossa galáxia ela possui aproximadamente aí, 100 mil anos-luz. E nós estamos na zona habitável que fica a 20 mil anos-luz do centro da nossa galáxia. Então, olha a imensidão da nossa galáxia, da nossa Via Láctea. E tudo isso, para você dizer que a gente está por um evento do acaso, precisa ter muito mais fé do que crer em um ser superior, em um Deus criador. E aí nós temos alguns heróis da fé que eu gostaria que você comentasse sobre Abrão, né, que depois virou Abraão, Noé, e alguns outros que nós temos aí relatados na lição. São uma explanada como que esses homens agiram pela fé. Por exemplo, Noé, ele creu na palavra de Deus, sendo que nunca houve chuva. Nunca existiu chuva pela terra. E ele creu para poder construir uma arca. Sim.
Nós temos alguns exemplos que até mesmo a lição vem nos trazendo na parte de quinta-feira, fé e história. Nós temos o exemplo de Enoque. Enoque andou 300 anos com Deus, né? E Deus o tomou para si. Isso está em Gênesis capítulo 5, verso 24. Nós temos o exemplo aí de Noé, como você mesmo disse, sem ter visto nunca uma gota de chuva, mas Deus anunciou para esse homem vários anos, de que viria um dilúvio para que ele preparasse uma arca. E pela fé ele fez, né? Ou seja, 300 côvados, vamos colocar assim, né? Só de comprimento. Abraão, ele partiu da sua terra sem saber onde ia. Deus disse, larga a tua parentela e vai, pela fé. E provavelmente, pelos históricos, mostra que a cidade de Ur era talvez a cidade mais evoluída de sua época. Sim. Ele foi para uma cidade, ele foi vagando. Vai uma terra onde eu vou te mostrar. Confiar em Deus, sendo que ele estava no centro do mundo naquela época. Sim. E pela fé foram, pegaram a sua família, pegaram os seus pertences e foram. Nós temos um exemplo aqui rapidinho de Sara, levada de muita idade, ela creu que Deus lhe daria um filho, e Deus cumpriu. José, por tudo que passou José, eu gosto muito de uma passagem de Gênesis 41, verso 47, que diz que o próprio faraó chamou José de Zafenate Pané, que quer dizer o salvador do mundo. Então, pela fé, José também venceu. Moisés, lá em Êxodo capítulo 2, Moisés simplesmente ele mata aquele egípcio, ele foge. Deus conversa com ele em uma sarça ardente em Êxodo capítulo 3. Êxodo capítulo 4, sou muito pesado de língua, se eu não vou. E Deus foi com ele, ele creu pela fé, os maiores líderes de Israel. Nós temos o exemplo aqui também de Raabe. O que dizermos de Raabe? Uma mulher que nunca tinha ouvido falar de Deus, mas vendo ali o povo de Deus da forma que agia, ela creu, isso lhe foi imputado como justiça. Vamos finalizarmos aqui como Sansão, né? Pelo fato de ser enganado, deslubriado, iludido. Mas Sansão no final creu, voltou à sua fé, e lá nos Heróis da Fé, em Hebreus 11, se você pegar, se eu não me engano, Hebreus 11 a partir do verso 32, 33, está lá Sansão. Ele vai estar, quando Jesus voltar, ele vai estar na presença do Criador. Então a fé, tudo. Deu alguns exemplos dos heróis da fé. E você, meu querido amigo, minha querida amiga que nos acompanha, saiba que a fé em Cristo Jesus não evita que tenhamos que passar por lutas e dificuldades, como José no Egito, mas depois ele foi vitorioso, como Jó, que não perdeu a sua fé, mas com lutas e provações, ele passou e foi vencedor. Talvez a sua vitória não seja aqui na terra, talvez esteja preparada o teu galardão na eternidade, mas que a nossa fé nunca seja abalada em nosso Deus. Saibamos que a Bíblia, no contexto histórico, ela está alimentando e é um Deus que cuida da história. Diferente de todas as outras religiões ou de todos os outros escritos, a Bíblia é a única que nos apresenta um Deus que participa da história. Então eu gostaria de deixar este recado, agradecer também ao Fabiano por essa presença e que Deus possa estar abençoando você ao longo desse dia. Vamos orar? Senhor nosso Deus, que o Senhor possa estar abençoando esta pessoa que acabou de estudar conosco a palavra do Senhor, que seja uma bênção na vida dela este estudo, que possamos ter a certeza da fé em Cristo Jesus. Clamamos agradecidos em nome de Jesus. Amém.